Estamos aqui hoje para mais um episódio do Toxicast, onde a gente fala o tema de regulação de substâncias químicas. Eu sou o Leandro de Oliveira e a Maria, minha parceira, vai apresentar nosso convidado. Oi, pessoal. Hoje estamos aqui com o Tasso Cipriano. Tasso é advogado e professor universitário em Direito Ambiental e também é membro da Comissão Nacional de Segurança Química, a CONASC. Então, primeiramente, quero agradecer, por você ter topado aqui o convite e já começar com uma pergunta, Qual é a sua participação dentro da CONASC? Maravilha, boa pergunta. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema do qual eu gosto muito, que é a regulação de substâncias químicas. E a CONASC é a Comissão Nacional de Segurança Química. É uma comissão que foi restabelecida agora na atual gestão do governo Lula. Ela já existiu no passado, deixou de existir na gestão anterior, e a função da CONASC basicamente é propor estratégias e normas sobre segurança química, né? Daí o tema que a gente está falando aqui, que é a regulação de substâncias químicas. E eu represento a Fundação Santo André, que é a universidade onde eu dou aula. A Fundação Santo André ocupa um dos 2 assentos dedicados dentro da CONASC à comunidade acadêmica. Então, eu e um colega meu da Fundação Santo André somos, respectivamente, representantes ou membros titular e suplente dentro da CONASC. E a CONASC ela tem representantes não só do setor acadêmico, mas também da sociedade civil, de uma maneira geral. Então, a gente tem representantes, por exemplo, da ABIQUIM, Associação da Indústria Química, dos conselhos de química, do próprio governo federal, então ministérios do meio ambiente, da saúde, Anvisa, IBAMA, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então ele é um fórum bastante amplo, democrático e que tem essa missão de, com essa composição bastante diversificada de representantes, sociedade civil, governo, academia, discutir, e também representantes da sociedade civil, então ONGs que atuam na temática da proteção da saúde humana, do meio ambiente contra a poluição por substâncias químicas. Então, tendo essa composição bastante democrática, eu sou apenas um dos membros e a ideia é essa comissão discutir não só o que é segurança química, mas que medidas o Brasil precisa adotar para promover a segurança química, ou seja, para proteger a saúde das pessoas, proteger o equilíbrio ecológico, pensando aí nos diversos riscos que as substâncias químicas que são produzidas, importadas e incorporadas em produtos ou artigos, esse é o jargão técnico da legislação de químicos, o que a gente pode fazer para melhorar a segurança química no Brasil. Nossa, é bem amplo, né? Então é bem importante essa comissão. Eu vejo que tem várias pessoas, vários atores aí que trabalham nela. Você consegue detalhar um pouco mais pra gente como é que, na prática, essas ações, seja em termos das próprias legislações ou normativas que estão por sair, ou até nas convenções que vocês participam também, que eu sei, ou até na COP, que foi. Então, como é que é mais ou menos essa ação na parte mais prática, assim, para a gente entender um pouquinho? Não, legal. Então, na prática, a CONASC ela se divide em diferentes grupos de trabalho e cada grupo de trabalho se propõe a discutir um determinado assunto. Então, por exemplo, um dos últimos grupos de trabalho discutiu a criação de um decreto para regulamentar a lei de químicos que foi editada pelo Congresso Nacional no final do ano passado, em novembro de 2024. Um outro grupo de trabalho se propôs a discutir o que no Brasil se chama de RoHS, ou RoHS brasileira. RoHS é um termo emprestado de uma norma da União Europeia que trata da restrição de substâncias perigosas em produtos eletroeletrônicos. Então, esse grupo de trabalho olhou para essa normativa existente na União Europeia, adaptou ela para a realidade brasileira e aí sugeriu uma resolução para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e agora essa proposta vai ser discutida dentro do CONAMA e, se for aprovada, teremos aí, não sei quando, uma resolução para tratar da restrição de substâncias químicas em produtos eletroeletrônicos. Os grupos de trabalho eles não discutem exclusivamente a criação, a elaboração de normas, né, sejam decretos ou propostas de resoluções para o CONAMA, no caso desses 2 exemplos. Então, tem grupos de trabalho que discutem substâncias químicas utilizadas em plásticos, considerando as negociações internacionais que a gente está vendo agora em torno de um possível tratado
voltado para combater a poluição plástica. Tem um grupo de trabalho, se me falha a memória, para discutir educação em segurança química, então, para a criação de cursos, capacitação para as pessoas em geral nessa temática. Então, na prática, é assim que a CONASC funciona. É lógico que a CONASC ela se reúne numa plenária, então, onde todos os membros representantes, né, votam o resultado desses grupos de trabalho. Então, o grupo de trabalho discute um decreto, um produto, e aí as decisões elas são discutidas numa plenária da CONASC, da qual faço parte. E aí, nesses grupos de trabalho, não participam somente os representantes da CONASC. Então, pessoas e representantes de outros setores que não têm assento na CONASC também participam, voltando ao exemplo da ROS brasileira. Então, representantes da indústria eletroeletrônica, do Ministério do Trabalho, enfim, de diferentes entidades e segmentos da sociedade civil também participaram da construção dessa proposta de resolução que foi encaminhada para o CONAMA. Então, na prática, é assim que a CONASC funciona. E é super interessante a gente pensar nessa atuação da CONASC, porque apesar de a CONASC não ter um poder normativo, um poder deliberativo, um poder legislativo, ou seja, a CONASC, ela cria, mas ela não cria a legislação. Então, ela propõe para os fóruns competentes, para o CONAMA, um projeto de lei. A própria lei do ano passado, de 2024, é fruto de uma proposição da CONASC antes dela ser extinta em 2019. Então, a importância da CONASC é justamente de propor a legislação e de fazer avançar o assunto, porque se a gente pensar pelo menos em termos de Brasil, vejam, a lei de substâncias químicas, ou lei de químicos industriais, né, tem gente que chama assim também, é uma lei de novembro de 2024, nós estamos em 2025, a lei não tem nenhum ano, e aí a pergunta que a gente faz e que eu faço de sala de aula é: o Brasil regulamenta substâncias químicas? Sim. Só que a regulamentação ela acontece muitas vezes, ou até hoje sempre aconteceu, de maneira bem segmentada. Então a gente tem, por exemplo, a Anvisa regulamentando substâncias químicas, olhando para os impactos que algumas substâncias podem ter para a saúde, principalmente quando essas substâncias químicas são transformadas em produtos de higiene, produtos de saúde de uma maneira geral. A gente pode falar da legislação de químicos que podem ser utilizados para a fabricação de drogas, e aí isso entra na alçada da Polícia Federal, são os químicos controlados pela Polícia Federal. A gente tem a legislação do Exército, então, que coloca ao Exército a incumbência de controlar substâncias químicas com potencial explosivo, então com poder destrutivo. A Polícia Civil atua auxiliando tanto o Exército quanto a Polícia Federal, e a gente pode pensar aqui em várias outras substâncias químicas, agrotóxicos, por exemplo, né, que tem uma legislação de agrotóxicos, e aí entra Anvisa, Ministério da Agricultura, e o próprio IBAMA, enfim, eu não vou entrar nisso, mas a gente não tem uma lei específica de substâncias químicas que não tem esse olhar setorial, ou seja, que tem um olhar mais transversal e que pense a substância química ao longo do seu ciclo de vida, né? Desde o momento da formulação, da fabricação, da importação, até o momento dessa substância ser incorporada em produtos ou artigos, né? Esse é o jargão que a lei usa, e até depois esses produtos, a gente pode pensar nesses produtos se transformando em resíduos, esses resíduos contaminando o solo, água subterrânea, se dispostos de maneira inadequada, ou até mesmo a própria substância química sendo liberada. Então, veja, estamos em 2025, é uma legislação muito recente, e aí o que a gente tem, basicamente, são os tratados internacionais, que já há bastante tempo vêm endereçando algumas substâncias químicas, alguns problemas específicos de algumas substâncias químicas específicas. E agora que você falou, eu acho que eu nunca tinha notado isso, como é espalhado essa regulamentação desses produtos químicos. Então essa lei, que eu espero que talvez venha um decreto, imagino, logo menos, meio que dá um princípio de unificada, talvez, para começar a ter um princípio de legislação que faça algum sentido, consultar primeiro, entender primeiro e depois partir para as outras, talvez? Faz sentido isso ou não? Faz sentido, é exatamente isso. Como é que a lei funciona? Se a gente puder resumir aqui a lei que não é das mais extensas, mas também não é curta, né? As leis ambientais do Brasil, extensa essa aí, elas são relativamente extensas e às vezes precisam, porque precisam incorporar um monte de termos técnicos e pensar numa série de problemas. Mas qual é o grande raciocínio por trás da lei? Então a lei ela vai dizer o seguinte, eu vou tratar de substâncias químicas, exceto todas as substâncias químicas que já são disciplinadas por legislação específica. Então alimentos, produtos regulados pela Anvisa, substâncias radioativas, enfim, eu não vou lembrar agora de cor, mas
a regra é essa, todas as substâncias que já são tratadas por legislação específica estão fora do escopo da lei, ou seja, elas não entram nas determinações da lei, e aí tem lá, deve ser o artigo 2º, 3º, acho que é o 3º, se não me falha a memória, e vai ter uma lista bastante extensa daquilo que não entra no escopo da lei. As substâncias que entram no escopo da lei, e aí essa é a grande pergunta, né? Acho que a primeira pergunta que foi feita no grupo de trabalho para criar o decreto é, bom, mas se tudo isso está fora, o que sobra para a lei? Né? E aí eu lembro a representante do Ministério do Meio Ambiente, a Tayane, ela falou bastante coisa, e aí a gente aprendeu, né? Eu aprendi, todos aprendemos, que tem muita substância química, são muitas substâncias químicas, tem substância química que muitas vezes a gente nem sabe que já foi criada, que existe, que está aí no mercado. E a ideia é justamente essa. Então, das substâncias químicas que já não são endereçadas por legislação específica, elas devem ser cadastradas no Inventário Nacional de Substâncias Químicas. Então a ideia é, e o governo, o Ministério do Meio Ambiente já está trabalhando nisso, na criação de um sistema mesmo, online, que você entra no site, enfim, onde as substâncias vão ser registradas. Aí vem a primeira pergunta. Quais substâncias têm que ser registradas, em qualquer quantidade, quem tem que registrar. Então a lei diz, é o fabricante ou importador da substância, então quem produz, quem fabrica, a substância, não entra mistura, não entra o produto contendo substância, acho que isso é interessante do pessoal que está assistindo a gente saber, e não é em qualquer quantidade, então são as substâncias produzidas ou importadas em quantidade superior a 1 tonelada, considerando a média dos 3 últimos anos. Então veja que a gente tem alguns filtros, né? Então tira algumas substâncias, deixa outras, as outras tem que passar nesse critério de quantidade. Atingir o critério, então eu, fabricante importador, eu vou fazer o meu cadastro e aí eu vou cadastrar a minha substância, as minhas substâncias. E aí basicamente eu vou colocar os meus dados, né, quem sou eu, os dados da própria empresa para o fabricante importadora e os dados da substância, o nome, o número CAS, né, que é o pessoal brinca, é o RG da substância, acho que tem, eu não lembro se tem nome comercial ou se isso a gente deixou para o decreto, formulação, e a classificação pelo sistema GHS, que é um sistema internacional, né, das Nações Unidas, para classificar as substâncias quanto aos perigos, né? Então, olhando para as características próprias das substâncias, tem lá uma classificação de perigo e aí essa classificação ela já deve ser apresentada na hora do cadastro. Aí diz a lei, bom, uma vez que eu tenho esse cadastro, a gente vai ter que priorizar as substâncias que devem ser avaliadas quanto aos riscos para a saúde e para o meio ambiente. Então, a gente está falando aí de avaliação de toxicidade à saúde humana e ecológica. Então, não vão ser todas as substâncias que vão ser analisadas, todas, de novo, que superem o limite da 1 tonelada na média dos 3 últimos anos, vão ser priorizadas. E quais são os critérios de priorização? A lei ela coloca uma série de critérios. Bom, mas nem todas as substâncias preenchem todos os critérios. Essa é uma das discussões que a gente teve ali no decreto. Então, toxicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade, enfim, todos os ADs da vida. Vai ter ali uma matriz de inteligência, e foge a minha expertise, né? Os toxicologistas, as toxicologistas entendem disso muito melhor do que eu. E aí, passado nesse filtro de priorização, as substâncias selecionadas vão ser sim objeto de estudos, né, a serem realizados pela indústria, né, porque fabrica e importa a substância, e aí esses estudos vão ser disponibilizados para o comitê, né, então a lei ela cria um comitê deliberativo e um comitê técnico. Então o comitê técnico, como o próprio nome diz, é composto por especialistas técnicos, né, integrantes do governo que vão analisar justamente esses estudos apresentados sobre as substâncias químicas, e aí esse comitê técnico ele vai propor medidas de gerenciamento para o comitê deliberativo. Então o que o comitê deliberativo faz? Munido das conclusões e das sugestões da opinião do comitê técnico, vai poder adotar isso, diz a lei, medidas de gerenciamento visando a segurança química. Que medidas de gerenciamento são essas? Então, o comitê deliberativo ele pode banir a substância, então ele pode proibir. Então, o legislador deu uma autorização para esse comitê deliberativo proibir o uso da substância. Então, no Brasil não se fabrica, não se importa, é proibido exportar, enfim, o poder é bastante amplo. A gente pode aí ter uma gradação. A proibição é a medida mais drástica. Depois disso, eu posso restringir. Então, tá bom, eu não vou proibir, mas eu vou restringir. Eu posso restringir isso de diferentes maneiras. Eu posso dizer qual é a quantidade máxima de qual substância que pode estar presente em qual produto ou artigo,
ou eu posso admitir o uso dela em determinados produtos, mas não em outros, né? Eu posso exigir o fornecimento de informações sobre aquela substância, enfim, então a lei ela dá um poder bastante amplo para esse comitê deliberativo decidir se faz o que faz com a substância química. E é muito legal porque eu disse para vocês que quem tem que cadastrar aí no fim, quem é o grande, a pessoa afetada por essa lei, é quem produz, quem fabrica, quem importa a substância química. Mas quem utiliza a substância química, principalmente para incorporar essa substância química para fazer um produto, também tem que observar. Então diz a lei, se depois de estabelecida a medida de gerenciamento, e aí o termo técnico da lei é o usuário ajusante, né? Então a gente pega como referência a produção da substância química, a sua importação, a colocação no mercado, tudo que vem depois é jusante, né? Em contraposição ao que vem antes, montante. Então o usuário ajusante, que nada mais é do que o fabricante do produto que vai incorporar a substância química, ele também tem que observar as medidas de gerenciamento que o Comitê Deliberativo aprovou dentro desse guarda-chuva que a lei oferece. Porque se ele não fizer, e se qualquer outra obrigação for descumprida, não cadastrei, enfim, isso está sujeito a penalidades, né? Então, na esfera criminal, administrativa, civil, e aí entram aqui, né, nós do direito, sempre pensando nas coisas que podem acontecer, mas é basicamente esse, assim, acho que num resumo muito apertado, o que essa lei diz. E aí, qual foi o grande desafio do decreto? É pensar nas coisas que a lei não diz. E o pessoal que está assistindo a gente pode se perguntar, nossa, mas como assim a lei não diz tudo que precisa ser dito? Isso é o que mais acontece. Daí o papel dos decretos. Decreto no Brasil é o ato do chefe do Poder Executivo, então aqui estamos falando do presidente da República, porque é uma legislação federal. Então o decreto ele vai operacionalizar, ele vai botar a lei em prática. Então, por exemplo, uma das discussões é, nós três aqui produzimos a mesma substância, são cadastros diferentes, isso acho que lá no comitê, no grupo de trabalho, a gente chegou a um acordo. Mas e aí quem vai apresentar o estudo? Eu apresento, a Maria, o Leandro, os três juntos, né? Na União Europeia, por exemplo, tem uma regra segundo a qual para cada substância deve ser feito um registro. Então lá é um pouco mais claro. E aí são essas questões práticas. Quem vai compor os comitês? A lei diz que eu posso chamar especialistas, convidar pessoas com conhecimento para participar. E aí a gente começa a discutir conflito de interesse. Então eu posso chamar um especialista que vai avaliar uma substância, mas por exemplo, um professor universitário, um colega meu da universidade, de qualquer universidade, que fez um estudo financiado justamente pela empresa que está tendo a substância cadastrada. Então, essas questões também vão ter que ser endereçadas dentro do decreto. Então, tudo isso para contar um pouquinho, acho que sobre essa lei, né? Então, para responder essa pergunta, Leandro, eu acho que essa, sim, é a grande lei de químicos, ou lei de químicos industriais, porque são os industriais que ficaram de fora de tudo aquilo que já é regulado, e esse decreto que a gente está pensando aí, né? Deve sair aí, enfim, tá, tem uma minuta aí final, mas que ela ainda está sendo elaborada, vai ser ainda mais bem discutida. E eu adorei muito o que você falou de usuário jusante, é isso? É isso. Que no final é bom porque aquela coisa que a gente fala, mas eu estou usando tal produto, vou usar aqui um PFAS, por exemplo, que é um bem característico, no meu produto, mas eu não sabia que tinha no começo, então agora você vai conseguir rastrear esse produto químico, esse composto químico no seu produto, né? Então, né, acaba que fica muito, muito claro, assim, e transparente até para o próprio fabricante da coisa, né? Então, assim, a lei basicamente determina de uma forma mais ampla que o fabricante do produto, quando passou por todos esses filtros que você comentou, seja mandatório que ele faça o cadastro nesse sistema, e esse cadastro, né, depois de fazer aquela matriz de priorização, né, do ponto de vista toxicológico, cada substância vai ser avaliada uma a uma por esse comitê que tem a sua frente técnica e executiva. E deliberativa, que dá a palavra final, exato. E aí é muito legal a sua pergunta, porque para a gente separar e deixar bem claro, a substância e o produto contendo a substância. E aí, de novo, eu repito bastante, porque a legislação de químicos é uma novidade. Então, a gente está muito acostumado a falar, então, em produto, mas a lei de químicos, não só no Brasil, internacionalmente, chama o que a gente chama de produto, ela denomina artigo. Então, você tem a substância química, que não deixa de ser um produto, e a substância química em produtos, né, em, sei lá, computadores, roupas, enfim, que é o artigo. E aí eu acho que a legislação usa isso para evitar o termo produto, porque a substância química pode ser um produto. Então, você está absolutamente correta. Quem vai cadastrar a substância e realizar o estudo que vai ser avaliado
sobre a substância é o fabricante importador da substância, mistura e artigo. Não entra, e aí o usuário jusante, ou seja, o fabricante importador do produto que contém a substância química, ele vai ser afetado se o comitê deliberativo tiver instituído uma medida de gerenciamento, por exemplo, dizendo que nesse aparelho não pode ter mais de X quantidade de uma determinada substância que foi avaliada. Nem todas as substâncias vão ser avaliadas, né? Passado aí o filtro, os critérios da priorização, e essa é a grande questão, né? É uma das discussões que a gente tem na CONASC. A gente vai ter braço, vai ter capacidade para avaliar todas? Não teremos condições, então a gente tem que ir analisando uma a uma. E aí uma coisa que, salvo engano, a lei traz também é a cooperação internacional, porque veja, tem substâncias químicas que estão no mundo todo, né? E isso puxa até um pouco, acho que a gente pode falar daqui um pouco da questão dos tratados internacionais. Então, se eu já tenho, por exemplo, o Canadá, a União Europeia já avaliou uma substância, será que eu não poderia aproveitar essas avaliações que já são feitas? E para o usuário a jusante, ou seja, quem está fabricando um produto usando um químico que foi avaliado e que tem alguma restrição. Ou até mesmo para gente, né? Cidadão, cidadã, brasileiro, brasileira que quer saber sobre a substância, você vai ter um cadastro. E aí outra discussão que vocês imaginam que deve ser muito importante é a publicidade dessas informações, né? Porque muitas vezes eu tenho segredos industriais. Então, como é que eu compatibilizo o dever de informação ou do outro lado da mesma moeda, o direito à informação, e esse direito existe e é indiscutível, com o direito de proteção do segredo industrial. Então, o que eu tenho que saber? Esse é um tema muito discutido, principalmente entre nós, academia e sociedade civil, ONGs, com a indústria química, né? Então, a gente tem que ter um balanço. Pensando aqui um pouco ainda no juridiquês, né? Sem cabeça de advogado, eu posso ser contrário? Então, o Comitê Deliberativo aprovou uma restrição. Eu posso contestar essa restrição? A lei diz que pode, e ela institui ali um mecanismo processual para você apresentar suas razões, discordando, né? O governo nem sempre tem razão, e isso acontece também na União Europeia, tem esse mecanismo também, e é óbvio, se não se chegar a um consenso e o governo, o Comitê Deliberativo mantiver a sua decisão, mesmo depois do recurso de quem entender que a medida é inadequada, sempre dá para ir ao judiciário, né, para discutir, e aí imaginem vocês um judiciário começando a discutir coisas extremamente técnicas, é disso que a gente está falando, e estou só antecipando uma realidade que já acontece, por exemplo, na União Europeia, que já está aí há muitas décadas na nossa frente, regulando esse assunto das substâncias químicas e industriais. A palavrinha-chave para quem quiser depois saber mais na União Europeia é REACH, que é a abreviação para Registro, Avaliação e Autorização de Substâncias Químicas, porque lá é um pouquinho diferente. Tem uma coisa parecida com o CANAS, com o registro, mas enfim, não vou entrar aqui na REACH, mas quem quiser entender um pouquinho, comparar a nossa lei com a União Europeia, vale a pena olhar o regulamento REACH na União Europeia, que essa sim é o maior regulamento da União Europeia. Acho que tem, sei lá, coisa de 700 páginas, por aí vai. Nossa, que incrível. E vamos explorar aqui o que você falou da parte das convenções, porque quando você comentou que tem a priorização, né, na própria legislação sobre as substâncias que são mais carcinogênicas, tóxicas, etc., mas que vão acabar eventualmente conectando com as convenções que já colocam alguns critérios de restrição. Então, como que isso se conecta? E se quiser falar até um pouco como é que foi a COP também, já emendar esse assunto, acho que seria bom. Maravilha, deve ser. Obrigado, Leandro. Então, a pergunta que me lembrou o seguinte, eu não lembro se está na lei ou se a gente colocou no decreto, que um dos critérios de priorização é justamente a substância estar listada em algum tratado internacional. Então, a conexão aí ela já é imediata. Quando a gente pensa na regulação de substâncias químicas, né, então estou falando aqui de uma lei de novo, que é de 2024, e que a gente ainda está regulamentando, não esquecendo que já existe regulamentação para várias outras substâncias. Mas se a gente pensar realmente na regulação de substâncias químicas, pensando naquilo que a gente está discutindo aqui, que é meio ambiente, proteção da saúde do meio ambiente, isso é feito ainda hoje, pensando na realidade brasileira, por meio dos tratados internacionais. Então a gente tem esse critério, e quando a gente fala em tratados internacionais, eu consigo pensar aqui em pelo menos 5, tá? Então pode ter algum outro, talvez eu me esqueça, mas os 5 principais, que são os BRS, já digo o que Minamata e Montreal. Então eu vou começar pelos outros dois, porque eu vou falar menos dele e vou falar mais do BRS. Protocolo de Montreal e Convenção de Minamata. Minamata vai tratar de mercúrio e Protocolo de Montreal vai tratar de
de substâncias que destroem a camada de ozônio. Então, são dois tratados internacionais, cada um tem o seu funcionamento, mas um está olhando para mercúrio e o outro está olhando para os CFCs, né, essas substâncias que destroem a camada de ozônio. E a ideia é justamente isso, é restringir a produção, a extração, a produção dessas substâncias e a utilização em artigos, ou seja, em produtos para atingir os objetivos, né? Então, a gente pode pensar no caso no protocolo de Montreal de substâncias refrigerantes, né, refrigeradoras, não sei se esse é o termo, em ares condicionados, por exemplo. Então, o setor de ar-condicionado é bastante afetado pelo protocolo de Montreal. Mercúrio, que entrou na ROS, né, eu sei porque a gente discutiu lá no GT ROS, mercúrio não... A Minamata não fala de mercúrio em eletroeletrônico, mas fala, por exemplo, em... acho que alterações dentárias, enfim, e joias, né? Tem uma grande questão aqui que a gente acompanhou aqui no Brasil, enfim, então essas duas são específicas, mas eu acho que o que mais pega e conecta com a lei de químicos industriais, que é o que a gente discute, são as outras três, que é BRS. BRS é Basileia, R de Roterdã e S de Estocolmo em inglês, né? Eu também não vou falar tanto da Basileia, porque a Basileia ela vai tratar do controle da importação e exportação de resíduos perigosos. Não é só resíduos perigosos, tem resíduos que, apesar de não serem perigosos, também são controlados. Grande exemplo, a partir de 1º de janeiro de 2025, todo resíduo eletroeletrônico é controlado pela Basileia. Então, se eu quiser exportar e importar resíduo eletroeletrônico para o Brasil ou mandar para fora do Brasil, eu preciso de uma autorização do país de exportação, do país de importação e de todos os países de trânsito, que são os países por onde o material residual, aqui no caso, passa. Essa é uma exceção. Plásticos também estão dentro resíduos plásticos estão dentro dessa convenção, e aí tem umas questões interessantes, né? Então, tem uma divisão lá muito típica da época de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, então os desenvolvidos não podem exportar para os subdesenvolvidos, tem uma discussão, mas também não é o interessante. É bom saber da Basileia que esse procedimento é o que a gente chama de PIC, procedimento PIC, que é o procedimento do consentimento prévio e informado. Então, P de prévio, I de informado e C de consentimento. Então, a ideia é a Basileia, e eu estou falando da Basileia porque, entendendo ela, a gente entende Roterdã. Ela não proíbe, né, ela apenas controla a exportação e importação. Então, desde que eu tenha o consentimento prévio e informado de todos os países envolvidos e esse é o termo do tratado, na movimentação transfronteiriça, eu posso fazer a movimentação de maneira ok. E esse é o raciocínio da Convenção de Roterdã. Então, vamos voltando, né? Vamos falar de Roterdã. A de Roterdã, ela não bane nenhuma substância. Ela trata também da aplicação da PIC Procedure, né, do procedimento do consentimento prévio informado, para substâncias listadas no anexo 3. E quais são essas substâncias? Basicamente, pesticidas, agrotóxicos de um lado e substâncias químicas de aplicação industrial de outro lado. Tá? Então, todas as substâncias que são listadas no anexo 3 passam a se sujeitar a esse controle prévio informado. Então, também, para exportar e importar, preciso da autorização de todos os países envolvidos, de exportação e importação e dos de trânsito, se houver. Às vezes tem direto, né, importação e exportação, aí não se aplica. E o interessante de Roterdã é que, apesar da Convenção de Roterdã não proibir as substâncias químicas listadas no anexo 3, na prática, muitas certificadoras privadas, então vou fazer um programa de certificação aqui, vou olhar a sua produção e vou certificar aqui sua produção, vou te dar um selo dizendo que é bom, enfim. Muitas das substâncias que são listadas são usadas pelas certificadoras como um parâmetro para conceder ou não a certificação. Então, na prática, se a substância, vamos pegar um agrotóxico, se o agrotóxico foi listado no anexo 3 da Convenção de Roterdã, então eu, certificadora privada, por uma decisão minha, não vou te conceder a certificação se você, na sua produção do algodão, por exemplo, utilizar essa substância que foi listada. Então, veja, é um efeito, é uma força quase de legislação proibitiva, mas que não vem por parte dos estados da legislação. Alguns estados até, eu aprendi isso estando lá na COP, já vou falar um pouquinho do que é a COP, mas aprendi lá em Genebra, que alguns países usam essa listagem para, nas suas legislações internas de cada país, proibir, mas a Roterdã ela não proíbe, tá? Ela só disciplina o controle Diretamente. Indiretamente por quem toma a decisão, se é o país ou se é essa certificadora. E aí o que eu aprendi lá é que muitas certificadoras fazem isso. Então, foram agora dois agrotóxicos que foram listados, a carbosulfano e tinha mais um que eu não lembro agora. E a grande discussão era essa, bom,
os países que não queriam que essas substâncias fossem listadas, é justamente para não ter esse efeito de as certificadoras negarem a certificação e no final do dia isso significa um banimento na prática. Não é na teoria, não é juridicamente, Mas na prática é. mas na prática então isso é importante. Só uma dúvida, que tipo de certificação que a gente está falando aqui? Certificação de melhores práticas, da mesma maneira que a gente fala, então vamos certificar esse prédio, né, ou essa construção, porque usa energia renovável, porque o material é sustentável, certificação de práticas agropecuárias mais sustentáveis, né, então certificação do algodão, então esse algodão é sustentável, esse algodão, então ele foi produzido usando menos agrotóxico, menos água, então são certificações nesse sentido. E essa até é uma boa pergunta, porque foi inclusive um posicionamento do governo brasileiro. Segundo o governo brasileiro, o secretariado, né, dessa convenção deveria fazer um levantamento de todas essas certificações para entender do que elas se tratam, que substâncias que estão listadas no anexo 3 estão abrangidas ou não, enfim, então essa é uma boa pergunta e vamos ver se daqui a algumas próximas reuniões a gente tem esse levantamento. Uma coisa que eu lembrei agora, e vou falar de Estocolmo, mas é interessante lembrar, é que para a inclusão das substâncias na lista tem que haver consenso. Então, se qualquer país se opuser à introdução da lista, né, ou à listagem da substância, ela não é listada. E isso vem acontecendo com várias substâncias. Por exemplo, amianto. Amianto já há muito tempo, não sabia, aprendi lá. Essa foi minha primeira copy. Amianto já há muito tempo é considerado um candidato a ser listado em Roterdã. E até agora não foi porque países, acho que Rússia, posso citar um aqui que eu lembro, foi contrário. Eu lembro que teve uma substância que não entrou porque a Índia se opôs. E se opôs com o argumento de que é largamente utilizada na agricultura indiana e se não, na ausência de substituto, segundo a Índia, isso poderia gerar uma insegurança alimentar, de não produzir comida suficiente para a população, e sabemos que a Índia é altamente populosa. Então, é interessante aí você ver os desdobramentos, que é uma questão de meio ambiente, mas tem muitas questões econômicas e até mesmo de, como eu falei aqui, segurança alimentar envolvidas. E aí a gente migra para Estocolmo. A Estocolmo sim é diferente. Estocolmo, então, é um tratado que vai disciplinar os POPs, né? Então as substâncias orgânicas persistentes no meio ambiente, então que uma vez liberadas para o meio ambiente ali persistem, então são de difícil degradação, decomposição e podem ser propagadas aí por vento, enfim, bom, vocês sabem melhor do que eu, só para quem está aqui em casa, então são os POPs. E POPs também, assim como Roterdã, eles se subdividem basicamente em agrotóxicos e substâncias químicas industriais. E aí essas duas categorias, né, de produto que a gente está pensando por aplicação, elas podem ser listadas em 3 anexos, o A, B e C. Vou falar do A e B que são os mais importantes. O A é de todos o mais importante. O anexo A, as substâncias listadas no anexo A são proibidas, elas devem ser eliminadas. E aí, quando existe a discussão para incluir uma substância em qualquer um desses anexos, é também votado ou são votadas as exceções. Então, essa substância é proibida, mas até nos próximos 5 anos, para o uso em aviação civil, a gente vai permitir, porque não tem substituto, ou já tem um substituto, mas até ele ser produzido em larga escala, vai demorar 5, 10 anos, enfim. Então, a ideia é sempre listar por consenso e pensar em exceções, né, provisórias ou não, geralmente por aplicação, né, para isso aquele setor. Então, as substâncias listadas no anexo A, elas devem ser eliminadas, né, o tratado diz de eliminação obrigatória, e as substâncias B, elas devem ser restringidas. Então, devem ter a sua produção, comercialização, importação restringida. E daí a importância da legislação dos países, nacional, no caso do Brasil. Lógico, quando um país ele é signatário de um tratado internacional, ele tem o dever perante a comunidade internacional. O tratado é um grande contrato entre os países. Então, se eu combino uma coisa lá fora, eu não posso me comportar de maneira diferente dentro do meu país. Então, é isso que a gente chama no jargão jurídico de incorporar o tratado internacional para o ordenamento, para o direito brasileiro. Então, e o Brasil tradicionalmente faz isso, né, até para não ser responsabilizado, ou seja, ser acionado no fórum internacional por descumprir esse combinado, esses tratados, mas muitas vezes assim, os tratados eles são genéricos, então eu tenho que proibir ou eu tenho que restringir, tá bom, mas isso que eu tenho que restringir, eu restringo como? Então daí que eu preciso de toda uma legislação para fazer isso funcionar, né? Os tratados, todos eles invariavelmente, eles impõem obrigações para os governos, obrigações de reporte, então os governos eles são obrigados a fazer inventários, então entender, né, por exemplo, no caso dos PCBs que foram
eliminados. Tá bom, eu elimino, mas assim, é a grande discussão que a gente tem do amianto. Eu elimino, mas o que eu faço com o que já está aqui, né, em uso? Então eu preciso ter um inventário, qual é o faseamento, né, o phase out que a gente chama, então quanto tempo ele vai poder ser produzido, quando terminar, o quanto foi produzido, qual é o estoque de substância química em artigos e que vai virar resíduos. Então os governos eles têm que ter toda essa inteligência, e aí a gente pode falar de Roterdã, Estocolmo, Basileia, todos eles invariavelmente têm esse mecanismo, para que no cenário internacional a gente tenha essa informação e saiba exatamente o que fazer. Então acho que de uma maneira assim muito resumida, então são essas 5, né, Montreal para camada de ozônio, Minamata para mercúrio, Basileia para resíduos perigosos, mas a gente viu que não é só o perigoso, tem os outros, a exemplo dos eletroeletrônicos, Roterdã que não proíbe, controla a comercialização, mas tem um efeito prático de proibir, no caso das certificadoras, e Estocolmo, que proíbe ou restringe, tá? E aí, quando a gente fala da COP, né, muita gente tá falando agora da COP 30, que vai ser em Belém, aqui no Brasil. COP é a abreviação em inglês para Conferência das Partes. Conferência, encontro, reunião, partes, quem são as partes? São as partes contratantes, ou seja, os países que assinaram os contratos, os tratados internacionais. Então, a COP, ela não é só do Tratado Internacional do Clima ou desses tratados internacionais de substâncias químicas. A gente tem na Convenção de Biodiversidade, então, os tratados ambientais, os instrumentos jurídicos internacionais, eles têm o costume de estabelecer encontros periódicos, então no caso de Basileia, Roterdã e Estocolmo, que acontecem juntos, acontece a cada 2 anos. E aí são encontros porque o conhecimento científico evolui, né? A legislação evolui. Então, não adianta a gente só proibir hoje. Talvez eu proibir uma substância hoje, eu tenho que proibir outra. Então, como é algo contínuo, por isso que é muito comum ter a COP. E aí eu tive a oportunidade, que o tempo voa, né? Já faz alguns meses esse ano, de ir na COP BRS, Basileia, Roterdã e Estocolmo, e foi lá que eu aprendi, acho que um pouco de tudo isso aqui. De Genebra, né? Em Genebra, é verdade. Em Genebra, na Suíça, né? Falei... Não, falou. Genebra, que às vezes eu me confundo. E nessa aí que foi listado, né? Eu lembro que teve que o pifágio, cadeia longa, teve uns 3 novos listados lá, e eventualmente o que está com restrição pode ir para eliminação numa COP futura, talvez, sim, ou até mudar, dependendo do que tem o avanço científico, eu imagino, né? Exato, porque nessas, então vamos pensar em Estocolmo e Roterdã, cada uma tem o seu nome, eu não vou lembrar agora, mas tem um procedimento para os países pedirem a inclusão de substâncias nas listas respectivas. Então tem formulários, tem todo um procedimento, tem que ser apresentados estudos, aí esses estudos são avaliados por uma comissão científica, uma comissão técnica, e aí isso é levado, depois de visto todo esse procedimento, para deliberação. Então, assim como eu falei na CONASC, tem os grupos de trabalho e depois isso vai para a plenária, nas COPs é a mesma coisa. A COP é o encontro oficial, então a tomada de decisão, o que é decidido e que tem força jurídica vinculante para os países, são as COPs, mas entre uma COP e outra, todo esse trabalho é feito, e de maneira contínua. E aí os países mobilizam, assim, recursos, tem uma grande discussão de financiamento, que os países têm que aportar recursos, porque você tem todo um aparato administrativo, né? O secretariado da convenção tem que funcionar, né, no âmbito das Nações Unidas, e você tem, paralelamente, esses fóruns técnicos, esses grupos, enfim, tem rock lá, tem uns nomes que eu não lembro agora, porque tem Estocolmo e tem Roterdã, às vezes eu confundo, mas que vão fazendo esse trabalho. Então é bem interessante. E aí a conexão com a legislação nacional, né? E é muito legal porque a gente falou aqui de tratados internacionais, da legislação brasileira, mas a gente tem também a situação super interessante, que é quando a legislação brasileira conversa com a legislação de outros países. Então, só para quem está assistindo entender, tratado internacional, quando a gente fala direito internacional, é porque os países no cenário internacional chegaram a um acordo, mas às vezes, por exemplo, o Brasil pode olhar para a legislação de um outro país, que foi o que aconteceu no grupo de trabalho da RoHS brasileira. Então o Brasil olhou para a RoHS da União Europeia, então a RoHS foi criada na União Europeia, inclusive, por exemplo, nas compras, nas licitações, compras públicas no governo federal, a observância da RoHS já existe há bastante tempo. Então, o governo federal tem uma regra, segundo a qual não podem ser adquiridos, a administração pública federal, o governo federal não pode adquirir produtos eletroeletrônicos, computadores, que os servidores e servidoras públicas federais utilizam, que sejam em desacordo com a RoHS europeia, porque a gente não tem RoHS até hoje. Lembrando, a CONASC propôs uma resolução que vai ser apreciada, votada, e se for aprovada, vai ser editada pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente.
mas a gente não tem ela ainda válida hoje. Mas isso não significa que no âmbito das compras públicas isso não funcione, e estou dando aqui só um exemplo do governo federal. Então, muitas vezes a gente tem esse diálogo da legislação brasileira com a legislação de outros países. E a da União Europeia ela é bastante paradigmática, porque movimentou, né, um grupo de trabalho aqui na CONASC específico para isso. Foi, acho que um dos maiores em termos de participação. Então, naquelas reuniões imensas com muita gente, não tinha cadeira nas salas, assim, foi bastante participativo, e isso que é o legal da democracia. E aí, para discutir, aí a gente fala, de novo, na pergunta que a Maria fez, né, de substância e produto. Então, a gente estava falando de substância química, estamos, mas dentro de produtos ou artigos específicos, os eletroeletrônicos. Então, é aí onde as coisas começam a se misturar, né? E aí a grande discussão é essa: como é que é o funcionamento da ROS? É parecido com as substâncias químicas, um pouquinho diferente, mas a ideia do governo tem essas substâncias aqui, então PBB, PBDE, chumbo, cromo, hexavalente, cádmio, acho que alguns fitalatos, não vou lembrar agora quais. Tem um cronograma, então tem qual o nome da substância, a concentração máxima permitida dentro do equipamento, né, do produto eletroeletrônico, e qual o tempo a partir do qual essa restrição vai valer. Então, por exemplo, para algumas dessas substâncias que já são listadas nos tratados internacionais, assim que a norma sair no CONAMA, a restrição já vai estar valendo. Mas não porque é uma novidade, é porque a gente já tem o tratado internacional. Então, ok. Algumas não tem tratado internacional. Acho que o mercúrio, apesar de existir Minamata para mercúrio, salvo engano, no anexo da Minamata não fala mercúrio em eletroeletrônico. Então, o prazo já foi um pouquinho maior. E assim foi cadenciado. Então, teve ali uma grande discussão, né? Porque por parte da indústria, a grande discussão é em quanto tempo, se eu vou conseguir substituir essas substâncias, ou na concentração exigida, em quanto tempo isso vai acontecer. Ela prevê isenções temporárias, então, e aí o esforço do Ministério do Meio Ambiente é alinhar essas restrições temporárias com as restrições que já existem hoje na União Europeia. De novo, é aquela ideia de já aproveitar o conhecimento científico existente, não só na União Europeia, mas muitos países asiáticos têm as suas ROS. E a ideia é essa, que o fabricante, o importador do produto eletroeletrônico tem que cumprir essas restrições. Foi criado ali, salvo engano, isso tudo vai ser discutido no CONAMA, mas já que a gente vai ter um cadastro nacional de substâncias químicas, acho que a gente pensou ali um cadastro também para esse produto. E aí tem a discussão, né, cadastro a sério, produto específico, enfim. Mas uma questão interessante que é super importante, acho que eu traria duas. A primeira é que a gente prevê um mecanismo de recall, assim como acontece com veículos defeituosos. Então, se não cumpriu, eu fiz a fiscalização, eu posso ter que ser obrigado, eu que coloquei esse produto no mercado, a recolher. Tem uma discussão do laudo, né? Então, se eu pego o produto, levo para o laboratório, quem vai custear isso? A indústria, o governo, uma discussão polêmica. A língua da documentação, porque a ideia é que quando eu coloque o produto, eu tenha olhado toda a minha cadeia. E esse acho que é o ponto para quem está assistindo a gente pensar, né? Principalmente para quem é da indústria, tem os seus produtos aí. A gente está falando do eletroeletrônico, mas isso se aplica na cadeia, na área de meio ambiente de uma maneira geral. É muito comum, já é um lugar pacífico, eu diria eu, no direito ambiental, na legislação ambiental, a ideia de responsabilidade ao longo de todo o ciclo de vida da substância, do produto. Então, hoje, não basta eu produzir o meu produto e é isso. Eu preciso saber o que tem nele, de onde veio e para onde ele vai, né? Então, é olhar a substância química que vira um produto, que pode virar um resíduo, pode virar uma área contaminada, pensando de uma maneira assim bastante simplificada. Até o processo para fazer esse produto também, né? Porque esse processo vai gerar efluente, que vai gerar emissões, etc. Exato. E aí a gente pensa em licenciamento ambiental, que é super importante, e direito ambiental surgiu com licenciamento ambiental, mas que ele vai usar exatamente isso, ele vai olhar o processo produtivo e a instalação. Mas e o produto? A gente movimenta, cria fábricas, gera energia para quê? Porque a gente quer ter energia para produzir produto, para a gente poder estar bem vestido, ter o nosso celular e satisfazer as nossas necessidades. Aí a gente pode entrar na discussão das necessidades. Mas olhando para todo esse processo, e aí a Rosa ela deixa isso bastante claro, é que eu posso colocar meu produto no mercado e eu faço uma autodeclaração. Isso não é novidade no Brasil, a União Europeia também faz. A ideia é o fabricante importador do produto, ele emite uma autodeclaração. Então,
a garantia sou eu, sabe? Né? Eu garanto, tá aqui minha autodeclaração. Tá, mas se você for fiscalizado, você precisa apresentar a documentação técnica que subsidia essa sua autodeclaração. Lá na União Europeia, a autodeclaração ela tem a consequência de autorizar a marcação do produto, que é um CE, né? CE de Comunidade Europeia, hoje chama União Europeia, mas no passado era Comunidade. Então tem a marcação. No Brasil a gente não tem uma marcação obrigatória nos produtos, pelo menos não para isso. Então a ideia do governo é fazer o cadastro. Bom, então você faz a autodeclaração e bota no cadastro. Se você for fiscalizado, você vai precisar me apresentar a documentação, e aí eu já digo em língua portuguesa, né? E aí tem uma discussão, bom, mas eu tenho uma cadeia super ampla, internacional, vou ter que traduzir tudo para o português, essa é uma das discussões que a gente teve lá no grupo de trabalhos, mas você tem que ter essa documentação técnica. E aí você não é só ter a documentação técnica, é ter os sistemas de controle para ter certeza que aquela documentação técnica é verídica. Então veja que a gente está indo aí na cadeia, né? Então eu acho que para quem pensando agora conectando RAWs, substâncias químicas, eu acho que tem a indústria química, quem fabrica e produz substâncias, precisa estar antenado, né, e já está, seja nos tratados internacionais, seja na lei de novembro de 24, que é a 15022, falei o número da lei, mas acho que é essa, depois confiram aí no Google. ROS e mesmo a de químicos, quem usa substância para fazer produto também precisa estar atento, precisa saber do que é feito o produto, de onde está vindo a substância, de onde estão vindo os componentes. Então, é a tinta branca do teclado preto do computador de mesa. Tá, então eu vou precisar, e eu estou dando aqui só um exemplo, gente. Pensando num produto eletroeletrônico, só para falar de ROS, a gente poderia falar de outros produtos. Mesmo nas substâncias químicas. Eu tenho uma medida de gerenciamento para concentração no artigo de vestimenta. Então, a indústria que vai produzir a vestimenta precisa saber que existe essa restrição. E depois tudo isso para evitar que esse resíduo, esse produto, uma vez virado resíduo, não contamine aí o meio ambiente e depois a saúde humana. Então, acho que isso é muito importante, assim, da perspectiva, assim, da indústria, principalmente não só química, mas de produtos ou artigos contendo substâncias químicas. E beleza. Tenho duas perguntas sobre a COP. Tá. Primeira pergunta, como é formada essa comissão que vai representando o Brasil, por exemplo, na COP? Imagino que dentro do grupo de trabalho da CONASC vocês devem ter opiniões bastante heterogêneas em muitos momentos, imagino que envolva diversos setores ali, e como a gente unifica o posicionamento do Brasil numa convenção como essa? Primeira pergunta. E segunda pergunta seria, qual é a hierarquia entre decisões definidas num tratado internacional e uma lei, por exemplo, essa que saiu no ano passado? A COP veio depois da lei. Existem coisas que precisam ser revisitadas na lei em função de compromissos que a gente assumiu na COP? Ótima pergunta. A segunda pergunta, eu vou começar pela segunda, uma das mais difíceis, inclusive quando a gente dá aula nos cursos de direito. É muito comum falar em hierarquia, mas não existe hierarquia entre legislação internacional e legislação nacional. Pelo menos não em teoria, talvez na prática sim. No cenário internacional, os países têm que cumprir o acordo, o tratado que eles combinaram. Se eles não cumprirem, eles podem ser responsabilizados na esfera internacional. E aí cada tratado, cada mecanismo vai trazer as sanções. É lógico que os países não querendo ser responsabilizados na esfera internacional, eles precisam adaptar a sua legislação. Então, nesse sentido é que se fala em hierarquia, mas enfim, isso é super discutido na teoria do direito internacional. Na prática, a legislação internacional ela precisa refletir o que foi combinado, então, concretamente, fui na COP e listei essa substância. Então diz lá que até 2030 tem que banir a substância, por exemplo. Então eu vou precisar adotar as medidas internas aqui, eu vou precisar banir. Como é que eu vou fazer isso? Adotando uma lei, criando uma lei específica, porque veja, o tratado, sempre que ele é atualizado, o Brasil ele incorpora. Então, tem ali um procedimento que a Constituição Federal disciplina, mas basicamente isso daí é incorporado, vai vir ali uma norma, né, que reproduz, que traduz e reproduz para o Brasil. Mas só isso não adianta, porque o que eu vou incorporar é o que o tratado diz, precisa eliminar até 2030. Tá, a pergunta é, como é que eu vou eliminar? Isso seria o papel do decreto. Aí seria o papel de outras leis, então a própria, aí vamos pegar aqui a nossa lei 15022 de 2024, a lei de químicos industriais. Então, eu já tenho uma lei que trata de químicos e por isso que a CONASC é tão importante, porque ela está pensando nisso, como ali a gente pensa, e o Ministério do Meio Ambiente também, né,
por meio da sua equipe de substâncias químicas, hoje chefiada, capitaneada aí pela Tayane, ciente disso, então vamos propor. Então, a gente precisa propor uma lei para o Congresso, que foi o caso da Lei de Químicos Industriais, então a gente precisa propor uma resolução para o CONAMA sobre ROS, a gente precisa agora criar o decreto que regulamenta essa substância, né? Então, a resposta típica de advogado depende, mas acho que assim, na prática, o Brasil tem que seguir o que ele combinou lá fora, ele vai incorporar o que foi dito lá fora em língua portuguesa para dentro, e a partir daí ele precisa ou criar lei, ou decretos, ou outras normas inferiores para implementar. E aí, como vai fazer isso? Cada país faz da sua maneira. No Brasil, é esse caminho: é lei, decreto e atos infralegais. Então, depois do decreto, por exemplo, tanto é que na ROS é CONAMA, mas mesmo nesse decreto, em alguns momentos a gente deixa para o Ministério do Meio Ambiente definir algumas coisas, ou o IBAMA fiscalizar outras coisas. Então, aí o Ministério do Meio Ambiente vai precisar criar a sua norma, uma instrução normativa, uma portaria, e o IBAMA idem. Então, assim, é portaria, instrução normativa, o nome não importa muito, são atos inferiores a decreto. Acho que a ideia geral é: tratado internacional é um contrato que os países negociam e celebram. Lei no Brasil é o que sai do Poder Legislativo, no âmbito federal, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, mais Senado Federal. O que vem abaixo da lei é o decreto, que é ato do chefe do Poder Executivo, em nível federal, o presidente, né? Tem os governadores e prefeitos em nível estadual e municipal. E aí tudo que vem abaixo do decreto recebe diferentes nomes, né? Quando é um ato de colegiado, geralmente ele recebe o nome de resolução. Então, porque o colegiado resolve uma determinada matéria. Então, o conselho resolveu, daí o nome é resolução. Então, não sei se ficou claro, mais ou menos isso. Como é composta a delegação, né? O nome oficial é isso: é a delegação brasileira, a delegação chinesa, enfim, a delegação é o grupo de pessoas que vai representar o Brasil, no caso, nessas negociações. Participam da delegação brasileira representantes do Ministério das Relações Exteriores, né? Então, porque, enfim, no Brasil são eles que pela legislação, negociam e representam o Brasil lá fora. E no caso, o que eu vi aí na COP BRS, representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. Espero não ter esquecido de ninguém. Acho que em metro, talvez, não lembro, tá? E aí é uma lista bastante extensa. E é interessante porque é isso que você falou. Os países têm posicionamentos divergentes, né? Então mencionei aqui a oposição da Rússia ao amianto, a oposição da Índia para um determinado agrotóxico, que eu não lembro agora qual exatamente. Mas dentro do governo brasileiro, e isso assim, tanto lá fora quanto aqui dentro, tem posições diferentes. Então, o Ministério da Agricultura cuida da paz da agricultura, entendeu? Então, pensando também na questão ambiental, mas nos impactos que um banimento pode ter para a atividade agrícola, que a gente sabe que no Brasil é muito importante economicamente falando. O Ministério da Saúde vai pensar na saúde das pessoas, o Ministério do Meio Ambiente no meio ambiente. Então, tem ali um alinhamento prévio, né? Então, eles têm as reuniões, e aí, enfim, isso é do governo. O que eu achei muito interessante é que antes da ida da delegação para a COP foi aberto, e acho que pouca gente ficou sabendo disso, foi aberto um momento para a delegação brasileira receber contribuições da sociedade civil. Então eu participei dessa reunião, algumas pessoas participaram, e aí chefiado inclusive pela representante do Ministério das Relações Exteriores, né, pela diplomata responsável, para colher subsídios e entender o que é importante para o Brasil, né, porque o governo ele está ali, ele sabe de muita coisa, mas ele precisa dos subsídios da indústria, da sociedade civil. E aí lá fora é isso. Então lá fora está tendo ali uma discussão, uma movimentação. E eu acho que eu não contei para vocês, isso é super legal que a gente aprende na prática. São 3 tratados negociados simultaneamente. Então, assim, o Brasil ele é conhecido por ter a maior delegação nessa convenção, então acho que éramos, sei lá, 20. E aí tinha que se dividir, então ficava um pessoal em Basileia, um pessoal, acho que na verdade assim, Basileia aconteceu as 2 semanas, a primeira semana foi Roterdã e a segunda Estocolmo ou vice-versa, agora eu já não lembro. Então tinha uma divisão, então tinha gente que só ficava em resíduo, gente que só ficava em químico, e eu que acompanhei, né, eu acompanhei a delegação, eu acabava ficando um pouco em todos porque eu me interesso pelos 3 assuntos, mas por exemplo o IBAMA tem
um órgão extremamente, altamente capacitado em várias questões, e em resíduos é a autoridade competente para emitir a exportação que eu falei para vocês. Então, os representantes ali do IBAMA ficaram, que cuidam de Basileia dentro do IBAMA, ficaram só nisso. Tem outros representantes do IBAMA que cuidam de agrotóxico, de outras questões, que foram acompanhar Roterdã e Estocolmo. Então, é mais ou menos essa divisão, assim, acho que para resumir, a composição é uma discricionalidade do governo, então é o governo que escolhe quem que vai compor ali, mas pelo que eu vi, né, na composição ali, representantes do governo, desses diferentes ministérios, mais o Ministério das Relações Exteriores. Divergência de opiniões tem na CONASC, tem no governo, então eles têm um alinhamento prévio, e é muito algo recíproco, então é de ver as propostas que estão sendo circuladas, né, tem um sistema online, e aí esse sistema ele é municiado de documentos, vocês podem imaginar que são trocentos, e aí tem toda essa divisão para analisar, vejo o que a Rússia propôs, vejo o que a Etiópia propôs, vamos analisar, e aí tem as discussões, aí é legal porque você tem a plenária, mas aí você tem os grupos de trabalho, né, paralelos, que são os grupos onde as coisas acontecem, onde as redações são criadas, são pensadas, e aí tem as negociações, inclusive, paralelas. Então, o Brasil vai conversar com a União Europeia, os Estados Unidos que vai conversar com o Canadá, e é engraçado no caso dos Estados Unidos, porque, por exemplo, na Basileia, ele não é signatário da Basileia, mas ele participa como ouvinte e fala bastante. Tem os observadores, isso é super interessante para quem está acompanhando a gente, as COPs em geral, e BRS em particular, admitem observadores. Então, que são os observadores? São geralmente entidades da sociedade civil, ONGs, na maioria das vezes, que se cadastram previamente às COPs e pedem a sua participação como observador. Então, o observador, o próprio nome diz, observa, né, é ouvinte, ouve, observa, pode falar, participa desses grupos e fala, mas não tem o poder de decisão. Então, na hora de decidir, tem lá o plenário, tem todos os países por ordem alfabética, e os observadores ficam no fogo. Então, os observadores só não votam, mas participam, e tem muitos observadores muito bons. De novo, na Basileia, tem uma entidade observadora que conhece a Basileia, assim, de trás para frente e contribui ali com os países para esse conhecimento. Que legal. E como você enxerga, porque esse é um universo que talvez muitos profissionais da área ambiental, seja de consultoria ou de indústrias, não olha tanto, para falar bem a verdade. Então, como você enxerga essas mudanças que já está tendo nessas últimas convenções, o que se está prevendo de no futuro também ter de atualizações, como você acha que pode ser uma oportunidade para os profissionais, vamos colocar ambientais aqui, seja de indústria ou de consultoria, como que eles devem se comportar, ou estudar, ou atualizar para esse tipo de... ou para essa direção que está indo, vamos dizer assim, o Brasil principalmente? Uhum. Vamos pensar então em termos de mercado, esse é um mercado novo, em crescimento, em expansão. Eu acho que a minha primeira dica ou recomendação é realmente se atualizar, é estudar e conhecer. E o passo inicial, não é porque eu sou advogado, sou da área do direito, o passo inicial é conhecer a legislação, né? A legislação, lógico, nem sempre é bem escrita, ou nem sempre é curta ou de fácil entendimento, mas a primeira coisa acho que é entender. Então acho que assistir esse vídeo, saber que as coisas existem, acho que é um primeiro passo. Até queria parabenizar a Arcades, vocês por enfim, disponibilizarem esse material. Acho que difundir conhecimento é muito importante, não à toa que, além da minha prática da advocacia, eu gosto muito da área acadêmica, sou professor e estou lá na CONASC, que é justamente para difundir o conhecimento. Então acho que em primeiro lugar é saber que existe e ir atrás. E quando eu digo ir atrás, aí eu vou ser um pouco chato, quem trabalha comigo, minha equipe ela sabe, ir a fundo, porque, por exemplo, lá nas convenções, voltando na COP, tinha uma discussão, por exemplo, em Roterdã. Não, a gente não vai listar essa substância porque ela já está em Montreal, porque ela já está mercúrio, não lembro se era mercúrio, enfim, tinha ali uma preocupação de sobreposição. Então eles pararam, opa, vamos parar e vamos estudar. Então veja, a gente está falando de países, de delegações altamente especializadas e que mesmo eles e elas têm dúvidas. Então, trazendo só esse exemplo para dizer, acho que é saber que tem, é ler a legislação, ler os tratados e entender, então, que é um pouco, acho que, dessa nossa conversa. Quais são as substâncias, e aí, é lógico, podemos ir em mais detalhe, menos detalhe, né, na composição química, ou saber a aplicação dessas substâncias. Roterdã e Estocolmo é basicamente agrotóxico e químicos industriais. Então, acho que para quem é dessa área, né, de trabalho em indústria, por exemplo, precisa saber. Quem é de consultoria, acho que precisa saber um pouco de tudo, né. Então, acho que estudar. E, em segundo lugar, eu acho que
entender como as coisas vão funcionar na prática, para a partir daí poder pensar em soluções, né? Então é isso. Bom, se eu sei que a ROS vai exigir toda essa documentação técnica da cadeia, né, de cada componente, então vejo aí uma oportunidade para quem trabalha na indústria eletroeletrônica, oferece consultoria. Bom, então talvez eu ofereço esse serviço, e já existem consultorias que fazem isso, e consultorias que têm essa expertise internacional de ir para fora, de estudar. Eu sou advogado, gosto muito de olhar a legislação internacional e que outros países fazem. Então, por exemplo, fiz meu doutorado na União Europeia, estou voltando para lá no final do ano para entender um pouco da REACH. Então eu faço isso, de entender o que outros países fazem, não porque aqui vai ser igual, vai ser uma cópia, às vezes pode ser muito parecido, mas às vezes não, mas é entender como já funciona, porque os problemas, os desafios, eles são parecidos, eles são comuns. Então eu acho que é saber que existe, é ler a legislação, é entender e começar, depois de entender como funciona, quais são as oportunidades, então da ROS, de entender esses mecanismos de olhar para a cadeia, GHS, né, que é o sistema aí de classificação de periculosidade das substâncias químicas, então entender como funciona. Hoje o GHS ele é tratado por uma norma técnica da ABNT, né, já não hoje, já há um tempo, que eu acho que eu aprendi lá na CONASC, que teve uma revisão recente. Então acho que é entender como é que funciona o GHS, né, se eu quiser ir além, como é que funciona a REACH europeia, como é que funciona o CLP, que é outra norma de classificação, que eu não vou nem entrar aqui, que é classificação e rotulagem. Como é que funciona, o que é igual, o que é diferente. Vou ter essa lei de substâncias químicas, então a indústria química vai precisar apresentar estudos. Acho que é uma grande oportunidade, mas não só isso. Bom, tá bom, e se eu não cumprir, o que pode acontecer, né? Então, posso contaminar solo, posso contaminar ar, enfim, as emissões aí para os diferentes meios, né? Ar, água e solo. Então, acho que é isso, é um pouco de gestão, um pouco... E é bem interdisciplinar, né? Então, eu preciso saber um pouco de legislação de direito, preciso entender química, biologia, engenharia, enfim, da minha área de conhecimento, mas preciso entender isso aplicado na realidade da minha empresa ou das empresas para quem eu presto consultoria. Então acho que eu iria um pouco por aí, assim, eu sei que é um pouco genérico, mas eu acho que é conhecimento, é estudar e debater e assistir, participar de eventos e fazer perguntas e ter essa troca que a gente está tendo aqui, que é muito legal. Adorei a resposta, porque é exatamente por isso que a gente te convidou. A gente está já até agradecendo também a sua participação, foi ótimo, muito didático, nosso parabéns. E exatamente isso, é colocar em discussão, né, para todo o público aqui, tanto temas técnicos de pesquisa, igual foram os outros episódios, mas também a parte legal, a parte aplicável também, como que é o futuro que vai se desenvolver a partir dessas decisões que são tomadas agora. Então, já agradecendo essa participação, Tasso, muito obrigado, viu? Foi excelente e também então é um convite aberto aí para as próximas também, viu? Tá bom, muito obrigado. Obrigado aí por quem acompanhou até agora.